queria propor que nós orássemos. Vamos orar pela Maria, pela vida dela, pela saúde dela. Vamos agradecer a Deus pela dona Ana Barnett, as bênçãos do Senhor sobre ela. Agradecer por ter conosco o José Carlos Silva, depois de tantas lutas, tantas internações. Agradecer a Deus, porque para você estar aqui, tantas barreiras foram vencidas. Pedir o consolo do Espírito de Deus sobre a Beth Brusque. Deus consolar, confortar a sua casa. Vamos fazer isso agora? Nós já estamos em espírito de culto e de oração, silêncio, né? Curve sua cabeça. Eu queria que os 3 primeiros bancos orassem pela saúde da Maria. Clamasse a Deus a intervenção dele sobre a saúde da Maria. Tá bom? Do Osiro até o Marcos Deman, agradeçam pela dona Ana Barnett. Deus continuar a obra que ele começou. Tá bom? Da Ivete até o final. Ore, agradecendo a Deus pela saúde do José Carlos. Deus será louvado na sua vida. Os 3 primeiros bancos da minha esquerda, orem pelo consolo de Deus a Beth Brusque. Perdeu um ente tão querido durante esses dias agora. Deus consolar, Deus confortar. Da dona Adna até o pastor José Carlos, agradeço a Deus pelos nossos visitantes. Bom ver a Bruna aqui. Coisa boa, coisa de Deus. Agradeçam ao Senhor por isso. E os visitantes que o Senhor tem nos trazido aqui, do Renato até o José Carlos, orem pela palavra de Deus hoje, pelo culto, em silêncio mesmo, tá? Ore ao Senhor. Senhor nosso Deus, o Teu Espírito ajuntou toda essa gente aqui. No nosso coração há um sentimento de gratidão pelos 102 anos que o Senhor concedeu a esta igreja. Há um sentimento de gratidão pelos pastores, presbíteros, diáconos, professores que o Senhor levantou, os líderes de ministério, por todo o povo que o Senhor trouxe para esse lugar e que aqui dedicou a sua vida. Eu quero, junto com esta igreja, render-te glórias e graças por esse povo todo. Muito obrigado. Há no nosso coração um desejo de se juntar para te glorificar em culto. E é por isso que nós estamos aqui, trazidos pelo Teu Espírito. Nos fale de Jesus. Nos revele as verdades de Jesus. E nós vamos nos apegar a isso. Nós vamos viver essa realidade do Senhor, porque esse é o nosso desejo. O Senhor ouviu as orações que foram feitas no silêncio da alma de cada um. Portanto, nós confiamos aos Teus cuidados, pedindo a Tua direção sobre isso. Em nome de Jesus e para a glória dEle também. Amém.
Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Com estas palavras de Jesus, pregado num importante sermão, eu quero saudá-los na paz deste que pregou, clamando que Ele esteja conosco e que Ele nos fortaleça e que Ele nos abençoe, direcionando os nossos passos e sustentando a nossa fé, renovando dia após dia sobre nós a sua misericórdia. Amém? Quero convidá-los a colocarem-se em pé, por gentileza, e nós vamos fazer uma oração, apresentando tudo aquilo que aqui vai acontecer diante de Deus. Eu queria chamar o presbítero José Carlos, e na sua vinda, a minha gratidão por sua sensibilidade. Ele estava na direção do culto de hoje e disse: não, é o senhor. Temos um pregador de fora e o senhor está aqui, então a honra tem que ser sua. Eu quero agradecer a sensibilidade dele e convidar para que ele venha orar, apresentando ao Senhor este culto, que seja agradável ao nosso Deus e edificante para o seu povo. Por gentileza. Muito obrigado, Pai, pela oportunidade que nós temos de estarmos na Tua casa. Obrigado, Jesus. Nós queremos ouvir a Tua voz aqui, Sim. Pai. Nós queremos pedir ao Senhor que esteja presente aqui conosco. É importante a Tua presença aqui. Nós estamos aqui para adorar ao Senhor. É verdade. E o Senhor é a pessoa principal Aleluia. deste nosso culto. Cuida de cada momento deste culto, Pai. Seja realmente nosso coração abrindo para que o Senhor possa estar agindo. E que possamos, como nós estamos agora começando o culto, já no momento de oração, ouvindo a leitura da Tua palavra, podendo Te louvar, Senhor, todas essas coisas sirvam para que nós possamos sair daqui instruídos, orientados pelo Senhor. Que nós possamos sair daqui cheios do Teu Espírito. Possamos sair daqui alimentados para continuarmos a nossa vida nesta semana abençoados pelo Senhor. Fica conosco com o pregador da noite, com o dirigente e com todas as ações deste culto, Pai. Cuida, protege, livra-nos do mal. E se tem alguém que está ainda vindo para cá, que o Senhor possa estar trazendo em paz, para que possa estar conosco aqui também, para Te cultuar. Oramos agradecidos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Ainda em pé, vamos cantar 1000 louvores ao Senhor? Vamos dar a Ele 1000 honras e 1000 glórias?
ainda em pé, não abusando da boa vontade de vocês, eu queria que nós orássemos pelos Estados Unidos. Um furacão chegou na parte oeste do estado, parte leste, e devastou. E outras cidades da América Central foram destruídas. Teve uma delas lá que 90% das casas foram destruídas. 90%. Ficou o quê? Mas o Senhor é o Deus que restaura, que restitui, que abençoa. Sabemos que a extensão desse desastre é grande. Ele cobre a Europa toda. Vamos orar ao Senhor. Agradeço a Deus de todo o coração, porque alguns irmãos nossos que estavam lá conseguiram sair. Dentre eles o Marcos Vasconcelos. Ele saiu de Miami às 2h20, 2h30, 3 horas, o aeroporto fechou e ainda não abriu. A previsão de abrir segunda, parece terça-feira. Deus poupou, não somente ele, mas a família e nós aqui. E temos amigos nossos, queridos e parentes que estão lá. Gente de Deus, vamos orar ao Senhor por isso. Queria convidar o Marcos Deman, que vem aqui e ore ao Senhor. Deus ama a América, que Deus salve a América. Deus ama o Caribe, que Deus salve e nos use como instrumento de oração por aqueles irmãos e aquele povo que está ali. Por favor, meu irmão. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, porque aqui estamos juntos como igreja, podendo levar o nosso pensamento ao Senhor, podendo juntos levar as nossas orações ao Senhor, Pai. Queremos te pedir em especial agora, Senhor, por essa área afetada pelo furacão, Pai. Pelos nossos irmãos lá nos Estados Unidos, na América Central. Não só aqueles que já foram salvos pelo Senhor, mas todos naquela região, Pai. Age, Senhor. Dá que aquelas pessoas sejam solidárias. Dá, Senhor, que tudo possa ser restabelecido. Guarda aqueles que estão em situação de perigo. Abençoa, Pai, aqueles que estão cuidando dos outros, as equipes de resgate, os médicos, todos aqueles que estão trabalhando para ajudar, trabalhando para socorrer, abençoando outras vidas, Senhor. Dá também que a tua igreja lá faça diferença, Pai. Move aqueles nossos irmãos para que eles possam testificar o teu amor no meio dessa tragédia. E dá, Pai, que no meio de tanta confusão, que alguém possa aceitar o Senhor através desses irmãos que estão ajudando, Pai, essas pessoas. É isso que nós te pedimos, com perdão dos nossos pecados, pedindo também pelo culto da noite. Prepara os nossos corações para a tua palavra agora. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem sentar. Pastor José Carlos, por gentileza. Boa noite, igreja, graça e paz. Há uns 2 anos atrás, nós apresentamos para a igreja esses 8 segmentos menos evangelizados, menos alcançados no Brasil. E nós começamos a trabalhar para que pudéssemos ter missionários nessas áreas. Nós temos ali 7 áreas socioeconômicas e 7 sociocultural e 1 socioeconômica. Então nós temos ali missionários, trabalhando com os indígenas, trabalhando com os ribeirinhos, trabalhando com os sertanejos e trabalhando com os quilombolas. E temos as outras 4 que nós ainda não temos nenhum missionário trabalhando, Não estamos investindo em nenhum missionário que esteja trabalhando nessas áreas, que são os ciganos, que são com imigrantes, com os surdos, com os mais ricos dos ricos e com os mais pobres dos pobres. Eu coloquei de novo esse slide com essa informação, porque isso é motivo de oração. Precisamos orar para que Deus levante pessoas para trabalhar com esses povos, que necessitam ser alcançados pelo Evangelho, necessitam conhecer as boas novas. E de repente pode ser que tenha alguém aqui no nosso meio que Deus está trabalhando no coração e tenha um chamado específico para trabalhar com algum desses povos que nós ainda não estamos
investindo. Nós temos 18 missionários, estamos contribuindo com 18 missionários, mas desses 18 eu coloquei ali 12 dentro do Brasil e 6 no exterior. Mas se nós formos contar realmente é mais de 18, são 18 contribuições. Porque daqueles 11 dentro do Brasil, 12 dentro do Brasil, 11 são casais e um é somente uma pessoa solteira. E os 6 fora do nosso país, 5 são casais e uma pessoa solteira. Então nós contribuímos com esses irmãos, as ofertas de missões que vocês contribuem todo mês, são investidas com esses missionários aí. E esse ano nós adotamos mais um. Pode passar, por favor. Está ali, ó. O pastor Esli e sua esposa Francisca, eles estiveram aqui na nossa igreja no mês de março. Eles são formados pelo CTCEB e estão trabalhando naquela comunidade lá, ó, Arapapuzinho. Ele está morando numa outra cidade próxima e tem servido nessa cidade nas terça-feira, porque a cidade é pequena, falta pastor lá, e na terça-feira ele tem servido nessa cidade. Na quarta-feira ele viaja para essa comunidade, Arapapuzinho, e fica lá até domingo. A esposa dele permanece na cidade onde eles estão morando. O filho dela está estudando, mais novo, está estudando lá, o mais velho está fazendo faculdade em Brasília. E no sábado ela vai para a comunidade e permanece lá com ele no sábado e no domingo, fazendo visitas e participando do culto. Então a nossa oração por eles é para que Deus realmente os capacite, os use, para que essas pessoas ali na comunidade ribeirinha possam realmente conhecer ao Senhor. Nós que já viajamos para comunidades ribeirinhas, nós sabemos das necessidades, das carências que essas pessoas que lá moram têm. E um pastor que trabalha numa comunidade dessa passa por dificuldade, nós sabemos disso. Então nós temos que orar muito por ele, para que Deus realmente o use, para que Deus dê a ele a capacidade necessária para ficar lá. No último e-mail que ele me mandou, ele falou que está tendo dificuldade de adaptação. Então isso aí era de se esperar. Você que está acostumado a viver num centro grande, vai morar numa cidade pequena, trabalhar na comunidade ribeirinha, então tem algumas dificuldades. Então ele pede para nós orarmos por ele, para sua esposa, para sua família, para que Deus realmente possa usá-los ali naquela comunidade. Amém? Vamos orar? Pai, nós louvamos ao Senhor pela vida dessa igreja que há tanto tempo tem se dedicado, ó Pai, à tua obra, a obra missionária. Tantas pessoas, Senhor, têm contribuído em prol do teu reino, para o avanço da tua palavra, da pregação do teu evangelho. O desejo, Senhor, do nosso coração é o que diz o Salmo 67, para que todos os povos louvem ao Senhor. Queremos ver todos os povos glorificando e bendizendo o teu nome, ó Pai. Por isso nós pedimos, Senhor, desperta pessoas para trabalhar, Senhor, nessas áreas que ainda não estão sendo alcançadas aqui no nosso país. Nós vimos ali, Senhor, que são 8 áreas, e dentro elas, nossa igreja tem participado do sustento de missionário em 4. Ainda tem as outras 4 e nós gostaríamos que o Senhor nos mostrasse, Senhor, como nós, como igreja, podemos ser úteis no teu reino para a salvação de pessoas que se encontram nestas áreas, ó Pai. Pedimos também pela vida do missionário Esli, da sua esposa, dos seus filhos, que o Senhor, ó Pai, realmente supra as necessidades que eles venham ter no decorrer do seu ministério, que eles possam ser bênçãos, ó Pai, nas tuas mãos, que a tua palavra seja viva e eficaz nos seus lábios, que pessoas sejam transformadas e alcançadas pelo teu evangelho, que eles possam realmente ser representantes do Senhor onde quer que eles estejam, que as pessoas possam olhar para eles e ver Cristo na vida deles, ó Pai. Que eles possam realmente viver o teu evangelho e que o nome do Senhor seja glorificado na vida deles e na vida das pessoas que o Senhor colocar diante deles, ao redor deles. Que eles possam, Senhor, testificar daquilo que o Senhor tem feito na sua vida. Que eles possam testemunhar da tua palavra com ousadia e determinação. E que vidas, ó Pai, possam realmente conhecer ao Senhor. Que nós, como igrejas, venhamos nos lembrar deles, ó Pai, nos nossos momentos de oração e possamos colocá-los diante do Senhor,
para que o Senhor realmente cuide deles como tem cuidado até aqui. Obrigado, Senhor, pela vida de cada irmão que está aqui nessa noite, que tem contribuído para o bom andamento da obra do Senhor, que tem contribuído para missões, e nós temos visto, Senhor, muitas pessoas sendo alcançadas por Ti, pelo Teu Evangelho, dentro do nosso país e fora dele. Oramos, ó Pai, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Há um texto que eu queria ler antes de passar a palavra para Lloyd. Se encontra em Gênesis 14. Alguns reis se juntaram e invadiram algumas cidades. E numa dessas cidades morava o sobrinho de Abraão, filho do irmão dele, um homem chamado Ló. Ele foi então levado cativo, junto com ele os moradores e as famílias e os seus bens. Abraão, ao saber disso, reuniu 318 homens bem capazes e foi resgatá-los. E ele conseguiu resgatá-los. Versículo 16 do capítulo 14 diz que trouxe de novo todos os bens e também a Ló, seu sobrinho, e os bens dele, e ainda as mulheres e o povo. Versículo de número 17. Após voltar Abraão de ferir a Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma no vale de Safé, que é o vale do rei. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Apenas até aqui. Dízimo veio antes da lei. Nós não dizimamos porque é legal, porque é lei. Não. Nós fazemos isso com um prazer enorme de participar da obra de Deus. Eu gasto tanto suor naquilo que não satisfaz, naquilo que não é pão. Mas o investimento que eu faço na obra de Deus, ela é eterna. Não vai passar. Eu quero convidar você a fazer isso, investir na obra de Deus. O dízimo é para a obra de Deus. Todo o dízimo trazido para esta igreja, ele é investido debaixo de muita oração, irmãos. A mesa é muito responsável no uso do seu dízimo. Fique tranquilo com relação a isso. Vidas são abençoadas, famílias são restauradas. O evangelho é pregado a muitos lugares e a muitas famílias por conta da sua contribuição. E eu quero convidar você a colocar-se em pé neste momento e consagrar ao Senhor os nossos dízimos. E consagrar ao Senhor também o nosso desejo de dizimar. Eu estou sem emprego, mas eu quero dizimar ao Senhor. Diga isso para Ele, consagre a Ele isso. Nós vamos cantar louvores ao Senhor. E no meio do louvor você traz o seu dízimo. Ou traga também a sua vida dedicada, consagrada ao nosso Deus. E Ele mesmo disse: olha, me prove nisso. Se eu não abrir janelas no céu e derramar bênção sem medida sobre você. Vamos fazer isso então, por gentileza.
que vem aqui orar ao Senhor, consagrando os dízimos e a vida, as vidas que desejam participar dele. Deus querido, nós te somos muito gratos, porque o Senhor tem dado todo o sustento que nós precisamos. Nós fazemos isso com alegria, devolvemos ao Senhor aquilo que o Senhor já nos deu. Obrigado. E nós sabemos, ó Deus, que esse dinheiro que foi entregue vai abençoar muitas vidas, vai abençoar grandes projetos, vai abençoar, Senhor, muitos missionários, aqueles que estão lá no campo, e nós somos muito gratos por poder participar desse trabalho, da Tua obra, dessa forma. Nós te agradecemos e, ó Deus, consagramos o nosso dízimo, as nossas ofertas, em amor ao Senhor, sabendo que o Senhor vai, com certeza, derramar bênçãos sem medida sobre a vida de todos nós. E não, ó Deus, apenas porque nós dizimamos, mas porque o Senhor continua sendo fiel para conosco. E ainda assim, ó Deus, mesmo na nossa infidelidade, na nossa pequenez, o Senhor ainda continua a derramar as bênçãos do Senhor sobre nós. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor está conosco. E o Senhor vai abrir as portas, ó Deus, para aqueles que estão sem condições, ó Deus, de dizimar. Aqueles irmãos, ó Deus, que estão com dificuldades, que o Senhor também, ó Deus, vai estar restaurando a vida financeira de cada um. Nós te somos muito gratos porque a Tua palavra nos diz para confiarmos em Ti. E nós temos, ó Deus, onde colocar o nosso coração e a nossa confiança. Muito obrigada, Senhor, que o Senhor retribua a cada um, conforme, ó Deus, a alegria que cada um expressou aqui ao ofertar ao Senhor. Que o Senhor guarde-nos, ó Deus, nos livra, ó Deus, de estar com pensamento mesquinho diante do Senhor. Que não possamos, ó Deus, fazer desse momento um momento de troca, mas um momento de alegria, um momento de gratidão ao Senhor. Muito obrigada, Deus querido, nós te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar.
Quero convidar alguns irmãos, mesmo onde estão, para levantarem e lerem um texto da palavra de Deus. Só um versículo cada um vai ler, que está ligado à mensagem. Queria que a Carol Frutos, por gentileza, abrisse a sua Bíblia e lesse Mateus 13, 24. Daqui a pouquinho, tá bom? O esposo vai abrir para você. Mahmoud Mohamed Hussein Ali Neto, 13, 31. Josué Nunes, 13, 33. Dona Wanda Belloni, 13, 34. Mateus 13, 34. Seu Paulo Fernando, 13, 44. Andressa Pereira, 13, 45. Alan Wick, 13, 47. Tá bom? Enquanto os irmãos procuram, eu quero dar só um aviso. No próximo sábado, nós estamos antecipando em uma semana a reunião do Conselho Espiritual da Igreja, que vai acontecer lá no ECC, sábado, 9 horas. Todos os presbíteros ativos estão carinhosamente convidados, tá bom? E no domingo, dia seguinte, às 8 da manhã, aqui no antigo gabinete, a mesa administrativa. A pauta eu envio até quinta-feira, se Deus assim quiser. Vamos ler? 13 e 24, Carol, por gentileza. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Josué Nunes, Josué Andrade, 13 e 33. Ana Wanda. Todas essas coisas disse Jesus às multidões por parábolas e sem parábolas nada lhes dizia. Seu Paulo Fernando. Obrigado. Andressa Pereira. Obrigado. Seu Alan. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. A igreja diz amém? O reino dos céus é assim. Ele trouxe algumas dicas para nós, alguns ensinamentos sobre o reino de Deus. E nós vamos então celebrar hoje, na sua palavra, essa experiência com o reino de Deus. E agora com cânticos espirituais. Obrigado. Aqueles que puderem se colocar em pé, vamos louvar ao Senhor com as nossas vozes, nosso coração, com muita alegria. Ele exaltado. Exaltado no céu.
nas nossas vidas. A Ele nós rendemos todos os dias glórias e honras. Próximo cântico, me rendo a Ti. Estavas desde o princípio.
Nós vamos cantar um cântico à tua, meu Senhor. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos, olê majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre-te, louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, amigo, força e refúgio, Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te aclame ao Senhor toda a terra e cantemos, poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre-te, louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Incomparáveis são, Senhor, as tuas promessas para nós. O Senhor tem promessa para cada um de nós. Nós cremos nisso, a tua palavra assim nos diz. Nos abençoe, visita cada coração. Tu conheces cada um dos teus filhos. Nós entregamos este momento de adoração no teu altar. Recebe, Senhor, apesar de imperfeitos que somos tão falhos, mas o Senhor é misericordioso para conosco. Muito obrigado, no nome de Jesus. Irmãos, podem sentar. Obrigado. As nossas crianças poderão vir à frente. Dona Geosseren vai nos ajudar nisso. Aí alguns lugares ficarão vagos e os irmãos poderão então sentar-se.
Obrigado por isso, meus irmãos. Nesse mesmo espírito de adoração ao nosso Deus, pela sua bondade, misericórdia, as crianças, nós vamos cantar Deus é tão bom e como Ele é bom para nós. Então, desde o começo nós estamos... Pode, meu amor, pode, querido, toma. Desde o início nós estamos declarando a bondade do nosso Deus. Então, nós e as crianças vamos cantar 2 vezes e depois vamos pedir a gentileza da igreja se colocar em pé e cantar conosco. Então, nós vamos cantar 2 vezes, ok, crianças? Vamos lá? Vocês me ajudam? Vamos lá? Deus é tão bom, aleluia. Deus é tão bom, aleluia. Deus é tão bom para mim. Deus é tão bom, aleluia. Deus é tão bom, aleluia. Deus é tão bom pra mim. Agora nós vamos cantar com a igreja. A igreja vai se colocar em pé, por gentileza. E nós vamos cantar 2 vezes, declarando como Deus é bom para nós. E como Ele continuará sendo enquanto aqui estivermos. Vamos lá? Deus é tão bom, aleluia. Deus é tão bom, aleluia. Deus é tão bom pra mim. Deus é tão bom, aleluia. Deus é tão bom, aleluia. Deus é tão bom pra mim. Vamos orar? Queria que a Clotilde confirmasse o culto infantil sobre os cuidados do Senhor Jesus. Nós levamos muito a sério as nossas crianças. Elas não saem daqui porque atrapalham. Porque, na verdade, não atrapalham. A casa é do pai delas também. Estão na casa do pai. Mas há um pessoal preparado para ensiná-las de acordo com a capacidade intelectual de cada uma delas. Por favor. Senhor, meu Deus, muito obrigado por estarmos aqui reunidos com todas essas crianças, Senhor. Muito obrigado porque seus pais se dispuseram a trazê-las até aqui, a tua casa, para louvar e engrandecer o teu nome. Que o Senhor abençoe agora o momento que elas vão ter, Senhor, com professores bem preparados, porque o Senhor já separou essas pessoas para ajudá-las, Senhor, a crescer nos teus caminhos. Que o Senhor abençoe essas crianças, seus pais, e abençoe o restante deste culto. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Obrigado. Por ocasião do 102º aniversário desta igreja, o conselho esteve reunido e nós convidamos o pastor Jonathan para ser a boca de Deus para nós nesta noite. Nós estamos na expectativa de que o Senhor nos fale e falando nos abençoe. Há um texto aqui em Atos 10 que eu queria ler. Versículo 33. Pastor Jonathan, portanto, sem demora, mandei chamar-te. E fizestes bem em vir. Agora, pois, todos estamos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado.
da parte do Senhor. Deus te abençoe e por ti nos abençoe. Você fez bem em vir. Muito obrigado. Eu quero agradecer porque Ele deixou o povo de Deus sob a sua responsabilidade e veio para atender um convite que nós fizemos a Ele. Estamos gratos mesmo, muito gratos ao Senhor pela vinda dEle. Eu queria que nós sossegássemos o nosso coração agora para ouvir o que Deus tem. Nós mandamos chamar, crendo que Deus vai falar. E eu creio que vai. Eu queria que a Marlene viesse aqui orar para que Deus confirmasse isso, Marlene, tá bom? Por favor, minha irmã. E em seguida a sua oração, a palavra está com o pastor Jonathan. Vamos orar, irmãos. Graça e paz, Senhor Deus. Aqui estamos na tua casa para louvar, bendizer e exaltar o teu santo nome, meu Pai. Agora, ó Pai amado, te pedimos as tuas bênçãos sobre essas crianças que foram ali para dentro, ouvirem a tua palavra, que elas possam gravar no seu coraçãozinho. Mas também, Senhor, fique aqui conosco, possamos aprender mais e mais do Senhor, para não pecar contra ti. Abençoa o pregador desta noite, Senhor, unge seus lábios, que nós estamos aqui para ouvir o que o Senhor tem para nos dizer. Fica conosco, pois nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém.
Graça e paz, irmãos. Pastor João Arantes, ele costumava dizer assim: pastor, quando vai ficando velho, ele tem que tomar muito cuidado para não deixar de pregar a Bíblia e ficar contando histórias, né? E eu nem sou velho ainda, mas já tenho vontade de contar muitas histórias. Estava sentado ouvindo a orquestra, me lembrando que há 14 anos Deus me trouxe a esta igreja para que eu pudesse ser lapidado para o exercício e o ministério pastoral. E ao longo desses 14 anos, tantas histórias eu pude presenciar, participar, vivenciar de alguma forma. Muitas. Alguns pequeninos que hoje são grandões. Alguns pré-adolescentes e adolescentes que hoje constituíram família, estão casados. Alguns jovens que já são casados e têm filhos. Estava olhando e vendo os perotinhos lá em cima, e eles sumiram. Os perotinhos lá. Algumas pessoas que o Senhor já levou. Algumas histórias marcantes. Né, irmão Josias? Renatinho. Quanta luta. Josué. Carol saiu daqui, está sentadinha ali. Dr. Fregone. Viagens para São Paulo. Né? Cadê a Áurea? Eu vi a Áurea. Sumiu? Está lá. Áurea e Adi. Elas, maluquinhas como são, permitiam que eu pernoitasse lá no apartamento delas, lá na Oscar Freire, em São Paulo, lá do HC. E eu comia todos os chocolates que tinham lá. Muito, muito. E ela trouxe o meu lá hoje, pastor. E é meu. Enquanto acompanhávamos algumas pessoas, como o pastor Stefano, como a querida Rutinha, tantas histórias. E eu fico com vontade de contar boa parte delas, mas eu não vim aqui para isso, irmãos. Não vou cometer esse erro. Mas eu gostaria de introduzir expressando toda a minha alegria, toda a minha satisfação em poder rever os irmãos, poder acompanhar a vida de alguns de vocês. Muitos aqui até eu nem conheço, nunca tive o privilégio de participar de uma maneira mais intensa de suas vidas, mas com absoluta certeza saibam que eu oro por vocês. Participei um pouco da história dessa igreja quando ela não era ainda uma igreja centenária. Hoje ela é. E muitas coisas aconteceram. Histórias da Fundação Casa, né, Elane? Dona Luísa aqui, os meninos terríveis do campo dos alemães lá. Não respeitavam muito o pastor, não, mas a Dona Luísa, né? E ela conhecia todos lá, não sei porquê, irmãos. Muitas histórias. Deus abençoe muito a vida de vocês, viu? Amo demais cada um de vocês. E esse tempo produziu em mim, com certeza, uma riqueza inesgotável de conhecimento, de experiência, que hoje eu utilizo no ministério onde eu estou. Deus abençoe muito a vida de vocês. Mas vamos para a epístola de Paulo a Filemão. Aqueles que já me conhecem de perto, subir mais. Ok. Sabem que eu prefiro, quando subo nos púlpitos, pregar de forma expositiva, escolher um livro da Bíblia e expor ele do início ao fim. Mas como às vezes ocorrem ocasiões como esta, em que a gente tem uma única oportunidade de vir pregar e não fazer isso de forma sistemática, eu estava orando e pensando, desde quando o pastor Valdenberg me ligou, e eu disse, acho que eu vou pregar em Filemão. Assim eu continuo cumprindo o meu dever de ser expositivo num livro todo da Bíblia, mas numa única ocasião. Nós não vamos ler todo o texto, embora ele seja bastante curto neste momento, mas vamos ler à medida que a gente for discutindo aqui, tá bom? Mas eu gostaria de orar mais uma vez com vocês, pedindo a clareza de Deus e orientação para as nossas vidas. Maravilhoso Senhor, eu te agradeço porque o Senhor nos trouxe até aqui e tem permitido que tenhamos essa grande liberdade de cantar louvores ao Senhor, de orarmos, de expressar a nossa adoração a Ti. E nesta hora, quando vamos abrir a Tua palavra, também de maneira bastante tranquila, poder expor o texto de maneira que ele provoque o nosso coração
e cause transformação nas nossas percepções e no nosso modo de agir. Mas a minha oração, Pai, é para que o Senhor use de misericórdia para com a minha vida. Que as minhas palavras sejam comunicadas de maneira bastante clara e objetiva. E da mesma forma eu oro em favor de todos os meus ouvintes, para que eles também consigam ouvir e discernir o texto bíblico, de maneira que isso provoque a mudança em seus corações no dia a dia. E que o Senhor, acima de tudo, seja glorificado em tudo o que será dito aqui. Mas sem a Tua graça e misericórdia, Pai, eu sou incompetente para ministrar a Tua palavra. E é por isso que eu recorro a ela nesse instante, como já o fiz enquanto estudava o texto. Me ajude, Pai. Me ajude a comunicar as Tuas verdades. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, irmãos. Eu gostaria de olhar para essa epístola de Paulo, a única epístola que é reconhecida como epístola pessoal. Paulo escreveu muitas epístolas direcionadas a igrejas, pelo menos 3 pastorais e uma pessoal, esta que nós estamos olhando agora. E eu quero ler esse texto e fazer algumas observações com os irmãos, pensando no significado ou na perspectiva mais adequada sobre o reino de Cristo. Por que eu estou sugerindo esse título, Construindo uma Perspectiva Correta sobre o Reino de Cristo? Porque eu acredito que a prática cristã, ela está intimamente ligada à maneira como nós percebemos ou reconhecemos o reino de Cristo. Em outras palavras, eu não conseguirei ser um praticante genuíno do Evangelho de Cristo se eu não ter uma consciência correta sobre o reino de Cristo. A prática depende da minha perspectiva ou da consciência que eu tenho a respeito desse reino. Do contrário, eu posso estar construindo muitas coisas, talvez um legalismo, um ambiente religioso apenas, mas a essência do Evangelho, ela se perde quando a nossa consciência não está perfeitamente alinhada com o propósito de Deus em relação ao que significa o seu reino. Quem de fato nós servimos e como devemos servir. Então eu quero olhar para essa epístola e tentar construir junto com vocês uma perspectiva correta sobre o reino, a partir desse texto que é pessoal, que é um texto amoroso, que é um texto que nos traz bastante lições de relacionamentos, mas também que fala sobre o reino de Jesus Cristo. Eu gosto sempre, quando prego, de deixar uma pequena sentença como uma mensagem central, que é o meu objetivo maior. Então a mensagem central de hoje é a seguinte, vocês que gostam aí de anotar. O exercício genuíno do cristianismo, ou a prática genuína do cristianismo, exige uma perspectiva correta sobre o reino de Cristo. Se você não tiver uma consciência correta de reino, você não terá uma prática correta dentro do cristianismo. Uma coisa depende da outra, estão interligadas, são interdependentes. Ok? Vamos pensar um pouquinho. Quero estabelecer aqui 4 colunas para construir então essa perspectiva sobre o reino de Cristo. 4 observações que eu faço na relação de Paulo com Filemão e outras pessoas mais do texto e tentar assimilar isso como um aspecto bastante objetivo e prático para a nossa rotina cristã. A primeira, avalie a identidade. Estou desafiando vocês, junto comigo, a que avaliemos a nossa identidade. Quero ler os 3 primeiros versos e pensar com vocês em algumas coisas. Diz assim: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, a você, Filemão, nosso amado cooperador, e a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. A vocês, graça e paz da parte de nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Primeira coisa que eu gostaria de observar com vocês, ou relembrá-los, diz respeito ao conceito de ser igreja. Nós temos uma estrutura muito bonita aqui e outras tantas espalhadas ao redor do mundo. E elas são importantes.
Porque dificilmente conseguiríamos nos reunir num grande número de pessoas para prestar culto ao nosso Deus se não fossem esses espaços. Mas da perspectiva bíblica, igreja não é essa estrutura. Da perspectiva bíblica, igreja não tem a ver com o espaço físico que construímos para os nossos encontros, mas tem a ver com o reconhecimento de quem nós somos em Cristo, aonde estivermos. Por exemplo, pensando em Paulo, Timóteo, Onésimo e Epáfras, eles eram a igreja de Cristo aonde? Na prisão. No caso de Paulo, aqui ele estava preso em Roma e escrevendo a um grupo de colossos. Mas lá na cadeia, ele não deixava de viver o Evangelho de Cristo, pregar o Evangelho de Cristo e ser identificado como igreja do Senhor mesmo neste ambiente. Outra observação interessante tem a ver com a família de Filemão. Eu creio que quando Paulo faz referência a Filemão, Áfia e Arquipo, ele está falando de uma família, marido, esposa e filho. E o texto parece sugerir que Paulo está indicando que esta família era uma família que cultuava o Senhor e que tinha uma vivência do cristianismo dentro do seu lar. Prestavam seus cultos a Deus no ambiente doméstico. Como a gente costuma dizer, tinham seus cultos do lar. E ainda numa dimensão maior, nós tínhamos crentes de Colossos, que eram a igreja e que se reuniam, segundo a tradição, em uma fazenda, uma região mais rural que pertencia a Filemão, que é a igreja que Paulo vai direcionar uma de suas epístolas. Agora, toda essa estrutura nos faz perceber que essas pessoas entendiam corretamente o conceito de ser igreja. Porque aonde elas estavam, independente das circunstâncias e daquilo que estava à volta delas, elas ainda eram identificadas como igreja do Senhor. Qual o meu receio, irmãos? Que dentro desse processo, nós nos tornemos espécie de religiosos. Pessoas que são até muito comprometidas com a igreja local, mas não são comprometidas com o reino de Cristo. Por exemplo, você pode encontrar alguém e perguntar assim: qual o seu compromisso com a igreja? Total. Todos os domingos eu estou lá na escola dominical, no culto da manhã, na escola dominical e no culto à noite. Isso é bom e é importante que não faltem aos cultos. Mas a minha pergunta agora é: e o que você faz com os outros 6 dias da sua semana? Quantos cultos você presta ao Senhor lá no seu ambiente de lar? Porque se a sua consciência de reino não leva a ter uma vivência espiritual no seu lar, então é muito provável que você esteja apenas vivendo religiosidade. E parte disso é interessante até quando Paulo vai qualificar aqueles que deveriam liderar a igreja do Senhor, quando ele vai apresentar dentro das qualificações, dizer assim, que o presbítero ele precisa governar a sua casa. E governo ali inclui esposa e filhos e o trato espiritual na família. Guiar a esposa nos caminhos do Senhor, guiar os filhos nos caminhos do Senhor. Porque o julgamento de Paulo é: se você não tem competência para fazer isso com a sua família, como poderá fazer com os demais? Então eu quero já nesse instante levá-lo a refletir sobre a sua identidade. Você entende que no reino de Cristo nós estamos falando de pessoas e de compromisso aonde estivermos? Isso faz sentido na sua cabeça? Ou você é daqueles que deixa a Bíblia no seu lugarzinho aí e domingo após domingo você a retira para ler e isso para você é suficiente? Porque é tão difícil quando a gente tem algumas iniciativas dentro da igreja local até, conseguir pessoas para trabalhar. Porque parece que elas criam uma espécie de bolha de atuação dos seus ministérios. E não avançam além fronteira dessas paredes aqui. Avalie a sua identidade. Você é a igreja de Cristo aonde você está? Ou você é a igreja de Cristo apenas aqui?
sentado. Porque isso é consciência, é uma perspectiva correta. E tendo essa perspectiva, a sua prática também o será. Em segundo lugar, afira a realidade. Aqui é um pouco de tentar estruturar o sermão ali para facilitar a memorização. Eu tentei colocar tudo com A. Aí achei essa palavra afira, de aferir. Eu aprendi isso quando eu fazia curso de enfermagem. Quantos enfermeiros temos aqui? Não muitos, né? Mas a gente dizia assim, eu vou ali medir a pressão. E a professora falava, não. Vou lá aferir, conferir, verificar. Né? Então, afira a realidade, verifique a realidade. Algumas coisas para observarmos aqui. Primeiro nos versículos 4 e 5. Paulo, ou melhor, a fé e o amor como a base fundamental dessa estrutura. Paulo diz assim, sempre dou graças a meu Deus, lembrando de vocês nas minhas orações. Aí ele usa na estrutura aqui do texto original o que nós chamamos de quiasmo. Porque eu ouço falar da sua fé no Senhor e do seu amor para com todos. É interessante observar, por exemplo, o decálogo e perceber que os 4 primeiros textos lá, ou as sentenças do decálogo, ou 10 mandamentos, se você preferir, estão direcionadas ao serviço que nós prestamos a Deus. Os outros 6 estão direcionados ao serviço que nós prestamos ao próximo. E a maneira como nós servimos ao próximo é a forma prática de declarar o nosso serviço a Deus. E aí Paulo parece nos mostrar aqui essa ideia quando ele diz, olha, eu percebo a sua fé no Senhor. E percebo também o seu amor por todos os santos. Você crê em Deus e a prova da sua fé é o exercício prático para com as pessoas. Servir ao próximo. Segundo Jesus, servir até o inimigo. Está com fome? Dá-lhe de comer. Está com sede? Dá-lhe de beber. E você vai amontoar brasas vivas na cabeça dele. Eu interpreto esse texto assim, irmãos. Quando nós nos lançamos para o nosso inimigo e alimentamos ele, damos o que beber na necessidade deles, ele fica com uma brasinha na cabeça dele pensando, que coisa maluca. Assim que a Escritura nos ensina. Servir, servir. Além disso, podemos observar também comunhão e bondade como uma prática natural. Paulo diz assim no versículo 6, eu oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem, bondade que temos em Cristo Jesus. Durante a liturgia do culto, falamos um pouco sobre missões. Quanto você tem aplicado da sua vida, do seu tempo, dos seus recursos, como um ato de bondade àqueles que não têm tantas condições assim? Como você tem construído laços de relacionamentos interpessoais dentro do seio da igreja? Afira um pouco a realidade em que você está inserido. Além disso, alegria e consolo como uma implicação real. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos lá de Colossos. Tem trabalhado em favor deles, tem atuado em favor deles. São alegres no exercício da fé, consolam pessoas. Hoje tive que oficiar um culto às 3 horas da tarde de alguém lá da nossa igreja que faleceu. Texto que usei, Colossenses, que fala sobre a esperança da ressurreição, e no final ele diz assim, consolem-se uns aos outros com estas palavras. Consolo, alegria, como implicação natural. A ideia de aferir, irmãos, aqui não é de fazer um julgamento no sentido de ficar apontando defeitos no ambiente em que você está inserido. A ideia de aferir é verificar antes para você mesmo se essa realidade aqui, ela de fato é a caricatura do ambiente em que você está. Então pensa assim, o ambiente em que eu tenho trabalhado para o Senhor envolve fé e amor como base, como fundamento. Tem
tem comunhão e tem bondade como uma prática natural do exercício da minha fé? A alegria e consolo é uma implicação real? É isso? Se não encontrarmos essa medida, o nosso papel é lutarmos, labutarmos, para chegar o mais próximo possível disso. Entendem por que eu estou dizendo que se não tivermos uma consciência correta de reino, não teremos uma prática correta? Eu preciso entender o que envolve, o que constrói o pensamento de Cristo quando Ele estabeleceu o reino dele, para saber o que eu preciso fazer para cumprir esse propósito. Avalie a identidade, afira a realidade. Em terceiro lugar, dê atenção ao padrão. Atente ao padrão. Aqui é fascinante observar algumas coisas. Primeiro, a humildade de Paulo. Versículo 8 diz assim: por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, eu prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, lá numa prisão domiciliar lá em Roma. O que ele está dizendo aqui é que a posição dele, e eu creio, colocado pelo próprio Senhor Jesus, dava a ele autoridade para mandar. Mas ele se direciona a Filemão de que maneira? De maneira simples, humilde, colocando-se no mesmo patamar. Interessante a gente observar algumas coisas em Paulo, por exemplo. Eu não vou olhar todos esses textos, irmãos, mas Paulo, em determinado momento da sua vida, ele escreve a uma igreja e ele diz assim: olha, hoje eu olho para mim mesmo e eu penso que eu sou o menor entre os apóstolos. O menor. Mas adiante ele aumenta um pouco a intensidade disso quando pensa assim: olha, eu na verdade sou um pouco pior do que isso. E quando ele vai escrever uma de suas cartas à igreja de Corinto, ele vai dizer: olha, eu sou o pior dos pecadores. Parece que à medida que Paulo ia crescendo em maturidade espiritual, mais ele ia percebendo quem ele era e se colocando numa perspectiva de humildade. E valeria um outro sermão aqui só para falar o significado de humildade à luz da Escritura. Mas pense se é isso que você observa em você e no seu contexto. Além disso, também podemos observar a utilidade que esse camarada chamado Onésimo tinha. Apelo em favor do meu filho Onésimo, que eu gerei enquanto estava preso. Há um joguinho de palavras gregas aqui muito interessante, quando ele diz assim: ele antes lhe era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Alguém que outrora não tinha valor nenhum nesse exercício, mas agora a transformação que Cristo provocou neste coração o tornou útil ao reino. E aqui valeria a gente pensar em muitas coisas, de algumas pessoas que nós não acreditamos que poderiam ser bons crentes, né? Avalie alguns personagens da Escritura, tal como, por exemplo, Saulo. Leia a história de Saulo, deixando à parte a história do Paulo. Um dos piores homens que essa terra já viu. Mas Cristo o transformou. E na minha opinião, Cristo à parte, é o homem que mais influenciou a humanidade. Porque se tornou um dos maiores. Mas eu duvido. A sua reação seria a mesma daquele camaradinha que Cristo falou: ó, vai lá na rua que se chama direita e fala para ele que agora ele é meu. Quem? Porque nós não acreditamos que pessoas podem ser transformadas. E há um padrão estabelecido aqui, porque o texto nos prova que alguém que era inútil agora é útil. Agora é útil. Outra observação, a cumplicidade de Filemão. Nós não temos no texto, irmão, a resposta de Filemão. Então parte de uma conjectura, é verdade.
Mas se Paulo escreveu e ele acreditava nisso, não tem por que não acreditar como ele. Diz assim o texto: eu mando de volta a você como se fosse meu próprio coração, porque eu gostaria de mantê-lo comigo para que me ajudasse em seu lugar enquanto estou preso por causa do Evangelho. Paulo, já velho, com dificuldade, não enxergava bem. Embora esse texto ele tenha escrito de próprio punho, ele tinha muitas limitações. Verso 14. Mas eu não quis fazer nada sem a sua permissão, sem a sua cumplicidade, para que qualquer favor que você fizer seja de fato espontâneo e não forçado. O nosso papel como igreja do Senhor e como participantes, como súditos nesse reino, tem que ser um trabalho espontâneo. Tem que ser um trabalho espontâneo. Verso 15. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo para que você tivesse de volta para sempre. Agora não mais como escravo. Talvez muito provavelmente pelo que havia ocorrido anos antes. Mas acima de escravo, como irmão amado. Porque para mim ele é um irmão muito amado. E ainda mais para você, tanto em pessoa quanto como cristão. Algumas versões traz carne. E aí alguns vão afirmar que havia um parentesco aqui, biológico, entre Onésimo e Filemão. Mas é interessante a maneira como Paulo se reporta a Filemão, convicto de que haveria cumplicidade do outro lado. Que aquele pedido que lhe fora feito seria atendido. Porque do outro lado tinha alguém com a consciência correta do reino. Portanto, o pedido de Paulo era o de alguém que compartilhava das mesmas pressuposições, da mesma fé, da mesma prática. Então, de novo, você já avaliou a identidade, você já aferiu a realidade, agora atente ao padrão. Paulo é o padrão de humildade, Onésimo é o padrão de utilidade e Filemão é o padrão de cumplicidade. Pense nesses 3 aspectos, qualificações, se assim preferir, e comece a avaliar a sua própria vida, fazer uma autoconfrontação, um autojulgamento, tentando perceber o quanto disso é real na sua vida. Quanto disso você vai levar para sua casa ao sair deste culto e vai transformar isso em eventos práticos. E em último lugar, almeje o perdão. Nós estamos construindo uma perspectiva sobre o reino de Cristo, avaliando a identidade, aferindo a realidade, atentando ao padrão, mas almejando o perdão. Aqui, irmãos, há aspectos fascinantes. No versículo 17, nós temos ali o que eu vou chamar aqui de confissão de fé. Paulo diz assim: assim, se você me considera companheiro na fé, tem a ver com compartilhar da mesma ideia. É como se Paulo dissesse assim para Filemão: Filemão, você confessa a mesma fé em Cristo Jesus, com seu padrão moral, com seu padrão ético? Nós compartilhamos disso? Porque se compartilhamos, eu sei exatamente qual é a resposta que você vai me dar ao meu pedido. E aqui, irmãos, eu coloquei o texto de Lucas, não dá tempo de analisá-lo, mas é aquele textinho que Jesus vai ensinar os seus discípulos sobre o perdão. E que eles vão ter ali um diálogo sobre como esse processo funciona. E aí Jesus vai dizer que se alguém vier te ofender e depois arrependido voltar a você e pedir perdão, você tem que perdoar. E se ele te ofender de novo e arrependido voltar a você de novo, você tem que perdoar. E se ele fizer isso de novo, perdão de novo. E aí eles perguntam: mas até quanto, Senhor? Não deu sangue de barata, né? Qual a resposta de Jesus? Ali não tem nada de matemática, viu, irmãos? Era só uma hipérbole, um exagero. Parafraseando, Jesus disse assim: quantas vezes ele vier. Quantas vezes ele vier. Aí o que é interessante, normalmente a gente para a leitura ali no texto, que é um equívoco, porque senão você não entende a passagem. Mas o texto continua, porque os discípulos se lançam para Jesus e falam o que para ele?
Ah, Deus, ou Jesus, se é assim, então precisa aumentar muito a nossa fé. Esse negócio aqui de perdoar tantas e tantas e tantas vezes aí, não dá não. Aumenta a nossa fé. E aí Jesus vai contar uma parábolazinha. E vai dizer assim, não é uma questão de fé. Se vocês tivessem uma fé pequenina, isso já seria capaz de algo extraordinário. Uma árvore que pode ser arrancada e lançada muito distante. Uma outra passagem fala de uma montanha que pode. Isso também é exagero, viu, irmãos? Nunca uma montanha saiu de um lugar e foi para outro, tá? Isso é uma maneira de exemplificar o efeito da fé. Se vocês tivessem um pouquinho, já seriam capazes de algo grandioso, mas perdão não tem a ver com isso. E aí ele vai contar aquela história do trabalhador e dizer assim, qual de vocês, tendo um escravo, e esse escravo indo trabalhar, o escravo passava o dia inteiro trabalhando, e aí por volta das 2, 3 horas da tarde ele retornava para casa, e muitos daqueles discípulos tinham esse escravo. E aí Jesus pergunta, qual de vocês, depois de uma lida do escravo, ao voltar, tendo que preparar um almoço, tomar banho, se cingir e servi-los, qual de vocês chama eles para sentar à mesa com vocês? Pergunta retórica. Qual a resposta? Ninguém. Nenhum de vocês faz isso. Ao contrário, Jesus diz, só depois de terem, lá na Bahia diziam assim, enchido o bucho, só depois de terem enchido o bucho, é que vocês permitem que eles comam as sobras. E tem mais, vocês não agradecem. E por que vocês não agradecem? Porque o que aquele escravo fez é apenas obrigação. E é assim a natureza humana. Aquilo que é obrigação a gente não sente ou não tem, né, essa necessidade de agradecer. Ele fala, vocês nem agradecem ele. Aí o que é mais interessante, Jesus se volta para os discípulos e fala o quê? Assim sois vós, servos inúteis. Resumindo o que Jesus disse, perdão não tem a ver com fé, tem a ver com a obrigação. E você tem que fazer e pronto. E aqui nesse texto parece que nós observamos Paulo compartilhando dessa fé com Filemão. Olha, você crê como eu? Diz a parte B do versículo 17. Então receba-o como se estivesse recebendo a mim. E aí vem o segundo plano. Uma confissão de fé, mas também um exercício de fé. Nota, irmãos, que eu entendo que o perdão é uma obrigação. Eu não preciso ter uma fé grande para perdoar. Perdão é parte da minha vida. Mas quando eu perdoo, eu também exercito a minha fé. No versículo 18 diz assim, se ele o prejudicou em algo ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Não é um exercício de fé? Manda o cara para lá e fala assim, ó, deve o quê? Põe na minha conta que eu vou pagar. Tem que ter muita fé. Quer pagar as minhas dívidas, Eto? Não? Mas ele fala, pode ir, e a dívida dele eu pago. Versículo 19. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho. Eu pagarei. Para não dizer que você deve a própria vida a mim. Isso é um exercício de fé. Eu disse que não ia contar a história, mas eu vou contar essa. Porque é uma das histórias mais marcantes que eu já vivenciei. Alguns irmãos aqui sabem, eu fiz capelania na Fundação Casa com alguns de vocês por pelo menos uns 4 anos. Depois, quando estava em Pinda, fui fazer capelania no IRT, lá em Tremembé. IRT é onde eles mandam lá os famosos lá. Ó, sou amigo de Christian Cravinho. Já andei cumprimentando Nardone lá dentro. E uns outros lá, cobra criada. Mas eu conheci um homem lá, que essa foi uma das histórias mais marcantes. O nome dele é Floresvaldo. Para os mais antigos,
Cabo Bruno. Quem se lembra do Cabo Bruno aqui? Cabo Bruno. O Senhor já o levou. Eu creio na conversão daquele homem. Conheci o irmão Florisvaldo, como ele gostava de ser chamado, lá dentro. Ele construiu uma igreja enorme, lá dentro do IRD, onde ele pregava o evangelho e onde pessoas se convertiam, eram batizadas. Batizei alguns lá dentro. Ele se casou lá dentro. Irmão Florisvaldo, ele teve de fato a vida dele transformada. Mas houve uma ocasião que eu estava lá dentro do IRT pregando sobre o perdão nesse texto de Lucas. E ao final da pregação ele levantou e disse assim: pastor, eu não quero atrapalhar a pregação do senhor, mas eu preciso contar só uma história. E aí ele contou que numa daquelas saidinhas, né, que tem direito prisional, ele foi pregar numa igreja em Taubaté. E ele pregou nessa igreja, e quando terminou o culto ele foi para a porta para cumprimentar alguns irmãos. E alguém ficou quietinho lá na igreja esperando todos sair. Quando todos saíram, foi um casal cumprimentá-lo. E aí quando o cumprimentou, perguntou para ele assim: você me conhece? E Florisvaldo disse: não sei quem você é. E ele disse: mas eu sei quem você é. Agora eu só não me lembro se foram 2 ou 3 filhos, mas ele disse assim: você matou 2 dos meus filhos. Segurando na mão dele, disse: você matou 2 dos meus filhos. E alguém me contou que você tinha se convertido. E eu saí de algum lugar, que eu não me lembro onde é agora, e vim aqui para olhar com os meus próprios olhos e verificar se isso era verdade. E eu vejo que é verdade. E eles se abraçaram. Eu não sei se você entende isso. Tendo 2 filhos e alguém ceifando a vida dos seus filhos, e você indo até essa pessoa que ceifou essa vida e dizer assim: agora nós somos irmãos em Cristo. Isso é exercício de fé, porque entenderam que perdão é uma obrigação. E eu não me esqueci disso. Não me esqueci. Florisvaldo, ele foi condenado a mais de 30 anos por cerca de 50 assassinatos. Mas ele disse para mim que ele já tinha matado mais de 100. Mas lá dentro ele encontrou Cristo. E ele foi perdoado por muitas pessoas. Quem o conheceu e pôde conversar com ele após sua conversão sabe que isso é verdade. Por mais maluco que isso possa parecer para você. Então almeje o perdão, porque é uma confissão de fé, porque é um exercício de fé e é também um progresso da fé. Progresso aqui é no sentido de que há maturação, há crescimento. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Diz Paulo: reanima o meu coração em Cristo. Ele já havia dito lá no versículo 7, você tem reanimado o coração dos santos, agora reanima o meu. Me faça crescer ainda mais. Dá esse benefício para que eu mature e desenvolva a minha fé. Eu escrevo-lhe certo de que você me obedecerá. E eu sei que você fará ainda mais do que eu estou lhe pedindo. Percebe o desenvolvimento? Progressão, maturação. E ele ainda vai dizer no versículo 2, além disso, prepara-me um aposento, porque graças às suas orações, eu espero poder ser restituído a vocês, ou voltar à convivência com vocês. E aí ele vai citar alguns nomes aqui no seu cumprimento final. Epáfras, meu companheiro de prisão por causa de Cristo. Envia-lhe também saudações, assim como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. E a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de todos vocês. Avalie a identidade, afira a realidade, atente ao padrão e almeje o perdão. Algumas perguntinhas para concluirmos como aplicação. Você é completamente consciente sobre quem você é em Cristo? Lembra-se, é muito bom que você frequente esta igreja aos domingos. Esse é o dia que nós dedicamos ao Senhor. Isso é muito bom. Mas a minha pergunta é: o que você está fazendo com os outros 6 dias? Quem você tem sido nos outros 6 dias?
A igreja de Cristo está sendo representada onde você está? Ou a igreja só é percebida em você quando você está aqui? Você tem olhado para a sua própria realidade? Está aferindo a realidade do reino à sua volta? O que você vê? O que precisa ser mudado? O que precisa ser transformado? Que padrão seus atos internos e externos exemplificam? Paulo era um exemplo de humildade, Onésimo era um exemplo de utilidade, Filemão era um exemplo de cumplicidade. A minha pergunta, e o seu? Suas atitudes internas e externas exemplificam o quê? Qual é a caricatura que pode ser percebida em você? E por fim, você é capaz de perdoar as mais duras ofensas feitas contra você? Porque eu já disse, não tem opção. Esse negócio de, eu não quis perdoar ou não consigo perdoar, isso não existe no reino. Não existe essa opção. No reino só existe uma: perdoe. Perdoe. Feche os seus olhos. Ao glorioso Senhor, nós agradecemos a Ti pelo privilégio e oportunidade de abrirmos a Tua palavra e buscarmos o conhecimento nela. Eu sei, Deus, que muitas vezes somos confrontados e nem sempre encontramos os recursos e meios certos para tornar aquilo que ouvimos uma realidade prática. Mas a Tua palavra transforma, eu creio nisso. Portanto, seja qual for o aspecto, dentro desse ambiente tão gostoso, uma igreja com mais de 100 anos, que nunca sofreu cisão, que sempre evangelizou, que sempre trabalhou para o reino, mas também que precisa avaliar alguns pontos, especialmente na individualidade. Então nos ajude a perceber isso, Pai. E sendo gracioso como o Senhor é, nos mostre o caminho e o modo para fazermos isso de maneira acertada. Eu agradeço a Ti, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.
muito obrigado por você veio cultuar o Senhor Jesus hoje aqui. O que a gente vai fazer agora amanhã? Posto o que nós ouvimos. Que tipo de compromisso nós assumimos com o que nós ouvimos? Foi bom? Vamos encerrar o culto aqui. Vamos continuar com esse culto lá em casa. E terça-feira de novo. E quarta-feira. Vamos fazer isso? Vamos permitir que o culto termine, mas é apenas a reunião. A reunião, ela vai encerrar, mas vai continuar. A nossa proposta é essa. Por isso eu quero agradecer a Deus por sua presença aqui, pela palavra de Deus na boca do pastor Jonathan, meu conterrâneo de Nordeste. É verdade. Quero convidá-los a colocarem-se em pé, por favor. Quero pedir o pastor Jonathan, não sei se é possível com a Yara, que ela está com as crianças, né? Saiu, né? Está passada. Então vou convidar o pastor Jonathan e a Maria Lúcia, que cumprimente os irmãos na porta central, por gentileza. Na porta lateral, Diácono Sullivan e aniversariante de ontem. Ela recebeu os cumprimentos na porta lateral. E pastor Expedito, Dona Anaí, que faz aniversário hoje, junto comigo na porta da praça. Tá bom? Mais uma vez, obrigado por sua presença aqui. Queria convidar o André, que viesse aqui à frente orar, encerrando a nossa reunião. E depois da sua oração, vou impetrar a bênção apostólica. Tá bom? Obrigado, André. Senhor Deus, grato por esse culto, Senhor. Obrigado pela mensagem do pastor Jonathan. Que a mensagem dele realmente seja feita na nossa vida. Que o culto não seja apenas no domingo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deus abençoe a sua vida. Abençoe a sua aliança. Abençoe os seus filhos. Guarde a sua casa do que é mal. Deus abençoe o trabalho de suas mãos. Que haja fruto e alegria no final do dia e contentamento em Cristo Jesus. Deus abençoe e responda as suas orações. Estenda sobre você a paz. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça bendita e as ternas misericórdias de Cristo Jesus, nosso Senhor, o consolo e também a mediação do Espírito Santo de Deus, seja com todos nós aqui reunidos e com todo o povo de Deus em toda a terra, hoje e até a volta gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.